Todos que conhecem a Arifureta sabem que antes do protagonista virar esse cara bolado que mata todo mundo sem dó, era um completo fracassado. E que na época em que ele era esse fracote, ele sofria um bullying pesado de um cara chamado Ryama e dos seus amigos. E então teve aquele rolê que todo mundo sabe, onde o Ryama tentou matar ele jogando ele no abismo do grande labirinto de orcos, que inclusive até o próprio Hajime descobre que foi o Ryama mais tarde na obra, no final da primeira temporada no caso. Mas então a pergunta é, o que acontece com o Ryama? O que acontece com esse traidor da classe? O Ryama é um vilão ou um antagonista e um traidor, mas o que vai acontecer com ele? Ele vai ser desmascarado? Ele vai ser preso? Vai ser excluído? Vai ser morto pelo Hajime? O que acontece com ele? É isso que eu vou te falar hoje, meus amigos. No vídeo de hoje, eu vou te falar qual é o desfecho do Ryama em Arifureta. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento daquele tapa, não tô contando com o seu like aqui, para ajudar o vídeo. Vire membro se você puder e me siga aqui nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto na carteira da marota entre a gente. E avisando que esse vídeo pode e vai conter spoilers, então tome cuidado para não ser spoilado. Nós já sabemos que o Ryama era o típico valentão, aquele cara que faz bullying, aquele cara que é malvado, aquele cara que, ai não sei o que, fracassado, haha. Já sabemos que ele é esse tipo de pessoa que ninguém gosta, mas você sabia que isso é literalmente sem motivo? Ele gostava da Kaori. E a Kaori dava muita atenção pro protagonista. Então foi tipo assim, ai meu Deus, a garota que eu gosto gosta dele, eu tenho que fazer bullying com ele. Então foi basicamente isso, ele começou a pegar no pé do Hajime porque a Kaori dava atenção pra ele. E então quando teve a oportunidade de jogar o Hajime do labirinto lá em um acidente, ele foi e fez. Ele tentou matar o protagonista apenas porque a garota que ele gosta conversava e dava atenção para ele. Sim, esse cara é um tanto quanto problemático, se você me perguntar, porque não é normal isso não, hein? Isso não é normal não, meus amigos. Mas ele também é uma cobra, ele é inteligente se vocês pensarem. Porque quando o Hajime voltou no fim da primeira temporada e a Kaori disse que queria ir com ele, o Ryama depois puxou o Hajime de lado e se desculpou pelo bullying que ele fazia, em uma forma de tentar se redimir para que a Kaori não fosse junto com Hajime. Ele tentou se desculpar com Hajime para que a Kaori não fosse com ele. Claro que isso não adiantou em nada, porque a Kaori foi sim com Hajime. Porém aquilo, o cara se desculpou quando não queria realmente se desculpar, apenas para manter ela ao lado dele e dos outros. Mas não é apenas isso. No reencontro do Hajime e do Ryama, tem uma coisa que vai ser muito importante para o futuro da obra, meus amigos. Quando o Hajime vai lá salvar eles no labirinto de orcos, porque eles estão presos lá e vão morrer para os demônios, o Hajime salva eles e tudo mais, e aí ele conversa com o Ryama, onde é quando ele faz aquela mitada que todos esperavam. Ele simplesmente diz que o bullying que ele sofreu nas mãos do Ryama não importa mais. O Ryama, sinceramente, não é nada pra ele atualmente. Ele simplesmente esqueceu, aquele bullying não é nada pra ele atualmente, é coisa do passado. Mas que ele consegue ver o quão desleal e louco o Ryama é só de olhar para os seus olhos, meus amigos. E então ele chama o Ryama de fracote e inútil, acabando a conversa. Não teve porradaria, mas foi lindo. Mas, mesmo que não tenha tido porradaria e seja só uma conversa onde o Hajime humilha ele praticamente, é muito importante o que essa conversa faz com o Ryama para o futuro da obra. E sabe por que essa conversa é importante para o futuro da obra? Porque depois dela, o Ryama simplesmente quebra e vira um demente lunático. Sim, tudo o que ele fez ao Hajime já era conhecimento do próprio. Se o Hajime quisesse, ele poderia matar o Ryama facilmente. O Hajime simplesmente quebrou o Ryama nesse ponto da história. Tipo, não foi propositalmente. O Ryama quebrou porque o cara não bate muito bem na cabeça, mas assim, depois daquilo ele quebrou e virou um demente lunático. Mas mesmo nesse estado, mesmo nessa depressão profunda em que ele estava, o Ryama se recusa a querer deixar a Kaori partir com Hajime. Ele não vai permitir isso e focou nesse ponto. Ele focou que ele não queria que a Kaori fosse com Hajime instantaneamente, cara. Ele persistiu nisso por bastante tempo. Quando todo mundo já tinha aceitado que a Kaori ia com Hajime, ele não. Ele persistiu nesse ponto de que ela não podia ir com ele. E além do estado que ele já estava, ele também estava em fúria, porque o Hajime fracote que ele fazia bullying ficou forte e agora está levando a Kaori de lá. Aquele Hajime que ele fazia bullying, que ele maltratava, que ele
tá ligado? Socava até uma Zora, agora é poderoso o suficiente para salvar todos eles e ainda levar a Kaori consigo. E essa fúria que ele sentiu por causa disso simplesmente quebrou a sua sanidade de uma vez por todas. E então chegou a Eri, que é a outra traidora. Ela chegou no Ryama, consolou ele, tá ligado? Tipo, deu aquele abraço, aquele ombro amigo, falou que tava tudo bem, porque eles iriam recuperar a Kaori. E ela tinha certeza disso, porque ela tinha um plano para tal. Nesse ponto, o Ryama já era obcecado pela Kaori, chegando até mesmo ao ponto de que ele mataria ela para que ninguém mais pudesse tê-la, além do fato de que, se ele matasse ela, a Eri poderia transformar o seu corpo em uma escrava morta-viva, e isso para ele já era suficiente. Sim, olha o ponto em que ele chegou. Ele chegou ao ponto de que ele mataria ela para transformar ela em uma escrava morto-vivo. É extremamente estranho, cara. Esse cara, tô falando, ele perdeu completamente a sua sanidade nesse ponto. Ele já tá completamente louco. O que ele tá falando aqui é um absurdo, cara. E então é quando acontece a traição. O Ryama se junta a Eri em seu plano e eles matam o Cavaleiro Comandante. E é nesse ponto em que a Eri é revelada como a traidora e começa o arco das lutas. E é nesse confronto, nesse arco das lutas, onde o Ryama, que ainda não tinha sido descoberto como um traidor, esfaqueou o coração da Kaori e matou ela. Sim, ele matou ela no meio dessas lutas, desses confrontos. E foi assim que ele foi revelado como um traidor. Então agora nesse ponto os dois já foram revelados como os dois traidores da turma. E agora que a Kaori estava morta, eles iriam transformar ela em uma escrava morta-viva, que nem a Eri prometeu a ele. Mas quando a Eri foi lançar esse feitiço, é quando chegou ele. Chegou o mais brabo de todos. Chegou Hajime e atrapalha o feitiço. Ele não deixa isso acontecer, porque claro, a Kaori é alguém importante para ele. E logo começaria a batalha entre o Hajime e o Ryama, que todos nós esperávamos. Você pode falar, todo mundo queria ver o Hajime descendo o sarrafo no cara que traiu e tentou matar ele. Todo mundo queria ver e finalmente isso foi concretizado, meus amigos. Se preparem, porque, sinceramente, é maravilhoso. Mas, na verdade, isso não foi nem uma luta. Não, foi um massacre. O Hajime já começou com um chute que esmagou os órgãos do Ryama e mandou ele pra longe. O Ryama então tentou soltar uma bolinha de fogo no Hajime, mas você acha que uma bolinha de fogo vai realmente ferir o monstro? Vai ferir o homem? Não vai ferir o homem não, não vai ferir o monstro. O cara simplesmente não sofre danos, ele bate assim ó. Nada aconteceu, meus amigos. E depois disso, ele foi espancado pelo Hajime, tipo, foi espancado feio mesmo pelo Hajime. E depois disso ele foi espancado pelo Hajime a um ponto onde todo mundo podia aplaudir e falar: coisa linda de se ver, meu Deus, finalmente ele foi espancado pelo Nagomo. E após isso, após um belo espancamento, o Hajime jogou ele para um penhasco de bestas demoníacas. Não foi bem um penhasco, eu acho, não foi bem um penhasco, mas ele jogou ele para umas bestas demoníacas, onde lá ele morreu sendo comido vivo pelos demônios e pelas bestas demoníacas. Sim, meus amigos, uma morte miserável para um cara que merecia uma morte miserável. E vocês podem falar que ele não merecia. Ele merecia. Ele é um tanto quanto ruim, se vocês me perguntarem. Ele é alguém que realmente mereceu, deservou uma morte desse calibre. E é claro que, depois disso tudo, mesmo que ele fosse um traidor, ele ainda era um membro da turma. Então as pessoas da turma meio que ficaram tipo, meu Deus, ele morreu, não sei o que. Então é quando o Hajime chega e revela para todos que foi o Ryama que jogou ele no labirinto de Orcus. E que sim, foi proposital, não foi um acidente. E isso faz com que pelo menos eles relaxem os ânimos e falem, putz, pô, então ele era realmente um traidor, já faz mocota, tentou matar o Hajime também, matou a Kaori. Esse cara não merece perdão não, hein, mano. Então é aquilo, né, o cara não merece perdão e não foi perdoado. Agora todo mundo taxou ele como um traidor e não sentiriam falta dele, não sentiriam remorso pela sua morte. E isso chega ao ponto de que os ex-amigos do Ryama, tipo aqueles caras que também faziam bullying com o Hajime, prometem nunca mais entrar no caminho do Hajime. E isso realmente acontece, nenhum deles nunca mais entra no caminho dele, mostrando que realmente eles taxaram o Ryama como um traidor e se arrependem do que fez. E isso dura até mesmo quando eles voltam para o Japão. Depois que eles voltam para o Japão, nenhum deles nunca mais cruzou o caminho do Hajime, nem na rua, ele nunca mais viu eles. E inclusive, eles também nunca perdoaram Ryama por tudo o que ele fez, mostrando que ele realmente conseguiu o que merecia. E uma coisa bem interessante também que eu queria citar nesse vídeo porque tem que ser citado, é que foi o Hajime que contou para a família do Ryama o que aconteceu com ele.
E inclusive a família do Ryama tentou se vingar do Hajime, mas através de meios misteriosos eles foram dizimados. Ah, esse Hajime não perdoa nem a família do cara, mano. Não perdoa nem a família do cara, velho. Não pode ser, não. E esse, meus amigos, foi o desfecho do Ryama, o traidor, em Arifureta. E bom, fazer o que, né? Esse cara sempre foi meio perturbado e sabíamos que uma hora ou outra isso ia acontecer. Esse desenvolvimento apenas aconteceu de uma forma para satisfazer nós, os fãs, que estávamos louquinhos para saber o que ia acontecer. Eu sinceramente fiquei muito contente com esse final. É meio fanservice? Eu tenho certeza que é fanservice. Eu tenho certeza que o jeito que ele morreu, o jeito que o Hajime tratou as coisas foi de um jeito para agradar a nós, os fãs. Eu sei disso, mas mesmo assim eu ainda fico feliz, porque foi algo que me agradou sinceramente. Não foi algo ruim, foi algo que eu olhei assim e falei, foda. Mas nós temos que concordar em uma coisa. Isso foi muito longe por apenas uma mulher, não é mesmo, cara? A Eri teve seus motivos para fazer o que fez. Não é certo, mas ela teve seus motivos. Enquanto o Ryama não teve motivo. Foi tudo por mulher. O cara simplesmente fez tudo isso por mulher. Gado demais, puta. E o mais impressionante é que ele nunca se arrependeu, nunca se arrependeu de nada do que ele fez. Tipo quando ele se desculpou com o Hajime porque ele fazia bullying com o Hajime, ele fez aquilo apenas para ver se a Kaori continuava ao lado deles, do grupinho ali dos heróis do caso, né? Ele nunca se arrependeu de fazer bullying com o Hajime, na verdade ele odeia o Hajime mais do que tudo nesse mundo, como já foi provado algumas vezes na obra. Então, é aquilo. É um personagem que foi criado, desenvolvido e teve um desfecho para isso. Nós odiarmos ele porque ele faz merda. É basicamente essa a história do Ryama. E uma coisa que eu esqueci de falar ali antes, eu tenho que falar agora, é que durante o confronto entre o Hajime e o Ryama, mesmo quando o Hajime acabou com os planos deles, tá ligado? Não tinha como eles se safarem dali, eles estavam basicamente em uma saia justa na frente do Hajime, ele continuou culpando o Hajime, falando que o Hajime é o culpado por arruinar as suas chances de fazer qualquer coisa com a Kaori, falando que o Hajime é o culpado por atrapalhar sua vida com a Kaori, por ele nunca ter sequer namorado com a Kaori. Sim, em um ponto onde ele já estava na beira do abismo ali, o cara já estava traçado de morte, ele continuou fazendo isso. Ele é realmente alguém irreparável, irremedível, alguém que não tem como pagar pelos crimes que cometeu, porque ele mesmo não tem desejo de fazer isso. Para ele é apenas vingança contra o Hajime e conseguir a Kaori para si mesmo. Mas bom, meus amigos, esse foi o desfecho de Ryama, o traidor em Arifureta. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilha o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tia, compartilha com todo mundo aí para ajudar a chegar a mais pessoas, ajudar o meu trabalho. E eu fiquei sabendo que vocês gostaram bastante desse tipo de vídeo onde eu tô com a webcam aqui. Eu quero dizer que, infelizmente, não tá em Full HD ainda, porque o meu PC não tem placa de vídeo. Mas em breve, eu espero que em breve, né, pelo menos, eu já vou ter juntado uma grana para comprar uma placa de vídeo e vou comprar uma para que eu possa fazer os vídeos em Full HD para vocês, porque eu também estou muito ansioso para isso, porque eu não aguento mais fazer os vídeos em uma baixa qualidade. Eu sei que o canal merece mais do que isso, então por favor esperem e aguardem, porque logo logo o canal vai subir a qualidade novamente. Então é isso, agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, falou!